Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia. Então, vamos dar seguimento, né, à nossa aula lá na página 70, capítulo 12, tá? Que ele vai falar sobre tipos e sintomas de enfermidades e o verbo doler. Bom, para a gente começar, né, a falar um pouco, né, sobre esse conteúdo. Bom, no capítulo anterior, que foi o capítulo 12, ele estava falando sobre as partes do corpo humano, certo? E aí eu pedi para que vocês traduzissem, né, uma parte deles. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, na aula passada foi imperativo e tinha também a parte, né, as partes do corpo humano. E aí, nessas partes do corpo humano, é importante traduzir principalmente para o conteúdo de agora, porque a gente vai tratar do verbo doler, tá? Bom, primeira consideração, o verbo doler, óbvio, quer dizer o verbo doer, tá? Em português. E quando ele é conjugado no presente do indicativo, ele só tem apenas duas conjugações, uma no singular e outra no plural, ok? Só que, além dele ter somente duas irregularidades, ou melhor, duas conjugações do ele e do elen, ele também é um verbo irregular. Ou seja, ele sofre o que a gente chama no espanhol de diptongación. O que é diptongación? É quando no radical da palavra eu tenho doler, eu tenho o. Esse o de uma vogal, ele passa a ser duas. Por isso, diptongación. Ok? Então, na conjugação, ele só tem duas formas, do ele e do elen, ou seja, no singular e no plural, e ele também sofre essa diptongación, tá? Então, agora, vamos lá para gente, para vocês começarem, né, a visualizar a matéria. Deixa eu fazer os ajustes necessários aqui. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos, né, as enfermidades, que elas estão lá na página, na verdade, sim, ela começa na página 77 e ela é explanada, né, na página 72, então é importante que vocês traduzam justamente para, né, como eu já venho dizendo, a aquisição de vocabulário, importantíssimo, ok? Então, aqui nós temos, né, os órgãos internos, deixa eu só colocar o ponteiro aqui. El cerebro, los pulmones, las venas y las arterias, el estómago, los riñones, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Isso aí. Los riñones, los intestinos, la vejiga, do outro lado, né? La vejiga, la sangre, el hígado, el corazón. E los huesos, né? Nós temos el crânio, eu vou ler a partir do livro, tá? Que aqui para mim tá pequenininho. Então, el cráneo, las costillas, el húmero, el fémur, el radio, el cúbito, la escápula, la coluna vertebral ou espina dorsal. Então, é importante que vocês saibam, porque assim, quando a gente fala de vocabulário, das duas uma, ou você entende a tradução, né, o significado daquela palavra pelo contexto, ou você vai sabê-la de cabeça, né? Mas aí, ó, quando a gente fala de enfermidade, é bem diferentão, ó. La viruela, la rubéola, el sarampión, la papera, la bronquitis, la reuma o reumatismo, la pneumonia o neumonía, el asma, la úlcera, la jaqueca o migraña, la gripe, el constipado, ó, la papera. Papera é cachumba, né? Quando você tem... Eu não sei explicar direito, até porque, né, não é da minha vibe, mas é uma doença que ataca essa parte aqui, você fica com tudo isso aqui inchado. Só que assim, né, para atualidade, eu mesma não tive, né, lapapeira, esqueci agora o nome, cachumba. Eu não tive, mas assim, hoje em dia tem vacina para isso, né? Tipo assim, não quer dizer também que você não vai ter, mas vem bem fraco, né? Então, são doenças que já foram, por assim dizer, superadas, entre mil aspas, né? Dentro da medicina. E aqui nós temos, né, os sintomas das doenças. Então, é importante vocês traduzirem. E aí pode traduzir no livro mesmo, tá? Não tem problema nenhum, não. Bom, e aqui o que eu estava dizendo sobre o verbo doler. Então, ó, a gente tem a diptongación, né?
ou seja, a troca do o por o e, tá? E nós temos apenas duas conjugações, uma no singular, ó, do ele, e outra no plural, do elem. E aí vocês podem perguntar assim, ah, mas como que eu vou saber quando é no singular, quando é no plural? Gente, primeira coisa, a regra me diz o seguinte, o verbo doler, ele só tem duas conjugações, uma no singular, outra no plural. A segunda coisa que a regra me diz é que eu preciso conjugar junto com os pronomes reflexivos, ou seja, me, te, le, nos, os, les, ok? Que são praticamente os mesmos reflexivos quando a gente trata dos verbos pronominais, que eu falei para vocês na aula passada, no caso do verbo imperativo. E o que vai dizer se o verbo vai estar no singular ou no plural? A parte do corpo que lhe dói. Ou seja, a mim me duele la cabeça, porque a cabeça é só uma, certo? Então, você vai concordar o verbo com aquilo que está doendo. Ok? Não com o sujeito da oração. E essa formação frasal também, ó, a mim me, a ti te, a ele e aos te, le, a nós outros, nos, a vós outros, os. Isso daí, gente, é uma espécie, não, é redundância, se a gente for trazer ele para a língua portuguesa, mas no espanhol tá correto, tá? Então, você se referir a você mesmo mais de uma vez na oração. E aí, ó, aqui, por exemplo, eu poderia colocar numa frase, a mí me duelen los ojos, porque são os dois olhos, ok? Isso eu quero dizer, né? Com isso eu quero dizer o quê? Que parte da palavra, ou melhor, parte da frase pode estar no singular, parte da frase pode estar no plural, que não vai estar errado, ok? Porque o sujeito, no caso, o a mim, ele vai concordar com o reflexivo, porque cada um tem o seu correspondente, ok? Mas o verbo, ele vai concordar com o que está me doendo, ok? Então, por exemplo, a vosotros os duele la cabeça, essa formação frasal é plenamente possível, só que aí, assim, ele acontece o inverso. Eu tenho a primeira parte da frase no plural e a segunda parte da frase no singular, e vice-versa, ok? Está correto. E aí, ó, a gente tem lá, o verbo doler deve concordar com a coisa que dói, que foi o que eu acabei de dizer. Se é a cabeça, se é o dente, se é o estômago, se é o dedo, se é a mão, se é o pé, enfim. E aí, ¿te duelen los colmillos? No, me duele la lengua. Outros verbos que se conjugam da mesma forma, ó, doler, apetecer, interessar, fascinar, encantar, agradar, molestar, importar, gustar. O verbo gustar, ele vai vir um pouquinho mais para frente, tá? E aí a gente também já mata ele, mas o raciocínio é o mesmo, é a mesma coisa, tá? Ele também é um verbo irregular, só tem duas conjugações, e essas conjugações tem que conjugar de acordo com aquilo que eu gosto. Aqui no caso é de acordo com aquilo que me dói, e é o ajuste que eu vou fazer. Mas há a obrigatoriedade de ser conjugado com os pronomes reflexivos, ok? E uma outra prerrogativa que vocês podem perguntar. Ah, professora, mas se eu quiser colocar somente me duele la cabeça, eu posso? Pode. Mas saibam que no espanhol, essa questão da ênfase, ela é importante e ela é amplamente utilizada, ok? Bom, prosseguindo aí. Aí, ó, lá na página 73, ele vai falar, né? Ele vai trazer aí as irregularidades, ou melhor, a irregularidade que o doler tem, que foi o que eu expliquei para vocês no começo da aula, que é a diptongação, que é a troca do o por o e, tá? Então, aqui, esses verbos que estão aqui, eles sofrem as mesmas irregularidades verbais, ok? Então, eu tenho a troca desse o por o e, desse o por o e, desse o por o e também, e assim por diante, ok? Então, aqui fica yo acuerdo, tú acuerdas, él, ella y usted acuerda. Nosotros acordamos, vosotros acordáis, ellos, ellas y ustedes acuerdan. Desculpa.
Lembrando que todas as irregularidades verbais, desse sentido, elas nunca serão colocadas para nós outros e vós outros. Nunca. Ok? Elas nunca vão ser aplicadas para as duas primeiras pessoas do plural. Acostar, yo acuesto, tú acuesta, él, ella y usted acuesta. Nosotros acostamos, vosotros acostáis, ellos, ellas y ustedes acuestan. Almorzar, yo almuerzo, tú almuerzas, él, ella y usted almuerza. Nosotros almorzamos, vosotros almorzáis, ellos, ellas y ustedes almuerzan. Apostar, apuesto, apuestas, apuesta, apostamos, apostáis, apuestan. Cuelgo, colgar é um verbo assim, ó, como eu posso dizer. É que não é da época de vocês, mas antigamente a gente tinha telefone. E telefone, tipo, aquele que discava, né? O que tinha um botão lá e tal, mas hoje tem mais telefone sem fio, às vezes ele é digital, né? Como celular e tal. Então, esse ato de coligar era o ato de você colocar o telefone no gancho, você desligar o telefone. Então, o verbo coligar é isso. Inclusive, tem uma música que, por causa, né, de direitos autorais, eu não pude colocar. Mas o nome dela é Colgando en tus manos. Ela é muito bonitinha, se vocês puderem ouvir, bem, bem legal mesmo. Então, cuelgo, cuelgas, cuelga, colgamos, colgáis, cuelgan. Recuento, recuentas, recuenta, recontamos, recontáis y recuentan. Sobrevuelo, sobrevuelas, sobrevuelan. Sobrevolamos, sobrevolais e sobrevuelam. Ok? Bom, e aí essa outra atividade que segue lá da página 74? 74. Eu coloquei para vocês aí, o 1 e o 2, Humanos a la obra, né? Então vamos lá. Número 1. Escreve as frases segundo o modelo. Eu vou falar, gente, só a parte do verbo, tá? Que eu vou escrever, vou tentar escrever. Bom, tu, dolor de espalda, te duele la espalda. Vosotras, dolor de rodillas, os duelem, porque são os joelhos, certo? Ó, plural. Os duelem, porque os é o pronome reflexivo referente a vosotros, ok? Ustedes, les. Aqui também, se eu tenho no plural, então vai ficar o verbo no plural também. Les duelen, los pies. Ella, le duelen. Nossa, que deu horrível. Los oídos, porque são os ouvidos, né? Yo, dolor de cabeça. Me duele la cabeza. Nosotros, nos duelen, né? Porque são os braços e as pernas, ok? Complete as frases com a forma adequada do verbo doler. Mi mamá se cayó y le duele la cadeira. Le porque mi mamá eu posso substituir por ela, certo? Mamá no caso. E cadeira, singular, portanto, verbo no singular. Yo corro mucho, por eso me, por causa do yo aqui, ó, duelen, porque são os pés, tá? Então, por eso me duelen los pies. A mi padre le duelen, mesma coisa, padre posso substituir por ele, né? E piernas, plural, por isso o verbo no plural. A ti te duele algo. Por favor, bajad el volume, porque os duelen los oídos. Ok? Ou melhor, os não, né? Me. Porque me doem os ouvidos. Então, ó, aqui nós temos o gabarito, né, das atividades, bonitinho. Bom, para fichas, né? Então, preciso que vocês façam da página 70 a 77, né, que é a equivalência
à unidade, ou melhor, ao capítulo 12, mais a tradução da página 76, que são os sintomas, né, as partes do corpo, no caso interno, que é importante, né, para aquisição de vocabulário. O nome da música, gente, é Colgando. Opa, e aqui é onde? Colgando em tus manos. Ela é bem bonitinha, tenho certeza que vocês vão gostar. Meus amores, a aula foi essa de hoje. Desejo que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, por favor, me mande mensaginha lá, né? Tô no grupo de vocês do WhatsApp. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!